O Dr. Paul Tournier, um médico cristão, que atendeu muitas pessoas, escreveu muitos bons livros, em um de seus textos ele diz o seguinte, ele dá um testemunho. Meus pacientes me dizem carinhosamente, é admirável a paciência que você tem em escutar tudo que eu digo. Eu respeitosamente contesto, dizendo, não é paciência, é interesse, eu realmente me importo. Percebam, pessoas que têm autoridade, como no caso aqui do Dr. Paul Tournier, de fato ouvindo atenciosamente as pessoas, se importando com as pessoas. Cristo fazia isso, e essa era a marca distintiva dele, a capacidade de se importar com as pessoas, de se conectar às pessoas, de ouvir a história das pessoas, de sofrer com as dores das pessoas, como foi no caso, por exemplo, do seu amigo Lázaro. A única vez que é registrada que Cristo chorou, vendo ali o sofrimento daquela família a quem ele amava em Betânia. E a primeira aplicação para nós aqui é a seguinte, irmãos. A igreja deve seguir os passos de Jesus no desafio de amar as pessoas. É um desafio. O mundo foi radicalmente afetado pelo pecado. O sofrimento é inevitável aos filhos de Adão. Razão pela qual Jesus veio a este mundo em uma missão salvífica, redentiva. Todos os atos de bondade e compaixão de Jesus eram sinais do seu grande amor, que seria estampado de uma forma contundente, definitiva, cabal, na cruz de Cristo, na cruz do Calvário. E a igreja, como agência do reino e comunidade dos salvos, tem a responsabilidade, o desafio, a tarefa hercúlea de mostrar ao mundo o quanto as pessoas de fato são importantes, quanto de fato elas precisam ser amadas, acolhidas. Nós precisamos demonstrar interesse pelas pessoas, cuidando delas. Amor nas Escrituras é sempre uma decisão, é sempre algo tangível, não é uma abstração. E lá estava Cristo demonstrando seu amor por aquela família, sentando à mesa com eles, ouvindo, tocando, curando. Não é o Cristo das multidões apenas. Ele falou às multidões, ele se importava com as multidões, mas ele não olha para uma massa com números, com CPFs, ele olha indivíduos que têm nome e sobrenome, que têm história. Ele conhece o que faz a gente rir ou chorar. Percebam essa faceta humana de Jesus. Enquanto eu estava meditando nessa passagem, pensando nisso, nesse amor de Cristo, do fato que ele se importa com as pessoas e como nós devemos também imitar os seus passos nessa direção, lembrei de um pastor, amigo nosso, um missionário, no Recife, há muitos anos atrás, nós estamos falando aí de 1994. Ele teve uma experiência no Recife, ele já tinha uma certa popularidade, digamos assim, recebia muitos convites para pregar. Ele passou uma temporada no exterior, pregou em muitos países, era um indivíduo realmente com um talento muito especial. Deus o tinha abençoado muito. Enfim, ele recebia muitos convites. E um desses convites ele foi pregar numa igreja à noite e choveu muito naquela tarde e as ruas ficaram alagadas. Ele estava num problema sério naquela época, né? Sem telefone, celular, enfim, com as dificuldades daqueles dias. Ele então tem que parar o carro enguiça, para o carro numa marginal naquelas ruas, avenidas, e ele então está tentando atravessar para o outro lado da pista para pegar um táxi, alguma coisa, para chegar no compromisso para pregar. E nessa movimentação, ele entra num beco. Já é tarde, já escureceu, ele está atrasado para o compromisso de pregar, numa igreja, expressiva igreja no centro do Recife. E então, naquele beco escuro, ele vai atravessando, tem um homem sentado, com todo o estereótipo de um mendigo, de um maltrapilho, e ele passa correndo, ele está de terno, está de gravata, com uma Bíblia na mão. Domingo à noite, é um pastor. Ele passa e o homem diz assim, fale de Jesus para mim. E ele nem vê o rosto do homem, sai correndo, e ele diz assim, eu estou atrasado, tenho que pregar. Quando ele está saindo do beco, o homem grita, se o teu Senhor estivesse aqui, ele me daria atenção. Ele não consegue mais andar, ele para. Ele é travado, ele para. Ele volta, emocionado, e diz, você está certo. Se o meu Senhor estivesse aqui, ele te daria atenção.
Ele tira o terno, coloca ele no chão, senta e começa a ouvir aquele homem, a história do homem. Começa a ouvi-lo. Era um engenheiro civil que estava na sarjeta por conta das drogas, tinha perdido tudo, sua família, tudo. Ele começa a falar do Cristo que se importa com pessoas e não com massas. E um dos dramas do nosso tempo é justamente esse: perigo sutil da igreja ficar tão envolvida com coisas que, conquanto boas, não são as principais, as mais importantes. E Cristo está dando um grande exemplo para nós. Pregar numa igreja, ensinar numa sinagoga era uma coisa importante. Mas, de igual modo, estar com pessoas numa casa, numa família, ouvi-las, tocá-las, abençoá-las. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser.